Bom dia! Responde uma coisa aqui pra gente. Você já viu alguém andando assim, ó, andando e reclamando? Ai, tô com dor no ciático. Dor no ciático. Que dor é essa e por que será que ela acontece? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai aprender e entender que para resolver essa dor aqui, na parte de trás da perna, tem que trabalhar toda essa região do tronco para ficar com a coluna bem firme, Mariana. Vamos entender isso com dois convidados. A fisioterapeuta Laura Proença. Bem-vinda, Laura. Tudo Obrigada. Bem? Tudo bom? Bom dia. E o ortopedista, doutor Marcelo Weichenberg. Falei certo? Falou certo. Weichenberg. Bom dia, doutor. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Laura, que tipo de exercício a gente pode fazer para melhorar ou para não ter essa dor no ciático? Realmente a gente tem que trabalhar a estabilidade do tronco. Então seria aquele conjunto muscular do core, que são vários grupos musculares que atuam na estabilidade do tronco. Então eles previnem que a doença, quem já tem uma lesão, uma hérnia, essa hérnia evolua ou não, ou realmente protege e evita que a pessoa tenha uma hérnia de disco. Então são grupos musculares como o assoalho pélvico, que seria realmente segurar, aquela força de segurar o xixi, fazer a contração de períneo. Musculatura anterior, que seria abdômen, transverso de abdômen. Costas, que é os extensores de coluna, multífidos. E o próprio diafragma, que ele também atua na estabilidade superior. Isso formaria um cinturão de força e geraria realmente um conjunto e uma estabilidade de todo esse tronco. A Laura falou um monte de nome difícil aí de musculatura, mas você vai ver que os exercícios são bem fáceis e a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mesmo porque para identificar essa dor não é coisa muito difícil não, que é uma dor que incomoda muito e a gente precisa entender o que causa essa dor, né, doutor Marcelo? Isso é muito importante. Realmente existe muita dúvida do que é a dor do ciático. Muitas pessoas nos procuram achando que a dor tem uma origem realmente aqui na região do bumbum, na região glútea irradiada para a perna. Como na maioria das vezes, a dor ela acaba vindo da coluna vertebral por causa da compressão de um nervo. Então é muito importante o médico escutar o paciente, ver a queixa do paciente, ter uma consulta médica, o ato médico, e por meio do exame físico e do diálogo é possível fazer o diagnóstico, esclarecer o paciente. Tem pergunta do nosso auditório virtual, primeira participação da semana é da Gislaine. Como saber se a dor que eu sinto é realmente no nervo ciático? Vamos então mostrar uma ilustração do nervo ciático aqui pra gente ver se a Gislaine, vê se você consegue entender assim, ó. Olha lá. Então, muito bem. A gente está mostrando aqui o corpo humano e por meio dessa ilustração nós conseguimos enxergar a região onde se localiza o nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e ele é formado por várias raízes nervosas que vêm da coluna vertebral. Essas raízes estão guardadas dentro de um estojo, que são as vértebras. As vértebras têm um local no meio onde passam os nervos, que são verdadeiros tubos de conexão e conduzem eletricidade. Então, por meio desses nervos que passam na coluna, a gente vai ter a formação do nervo ciático. Então, o nervo ciático é o agrupamento de várias raízes nervosas que vão se juntar na região glútea para formar esse nervo. Então, normalmente, essa dor é aquela dor que irradia. É uma dor chata, é uma dor que irradia, que queima. Pode ter várias manifestações, desde choque, desde calor e essa irradiação. Mas, na verdade, a principal causa vem da coluna vertebral, por forma da compressão, do pinçamento dos nervos. Vamos entender, então. Olha lá. Aqui a gente está ilustrando bem o disco intervertebral, que serve como amortecedor entre as vértebras. E o processo inflamatório desse disco, ou a compressão por meio de uma hérnia, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, pode comprimir uma das raízes nervosas que vão formar o nervo ciático. Então, na verdade, a maior parte das dores do ciático acabam vindo da compressão do nervo na coluna vertebral lombar. Muito bem, a gente vai conhecer agora uma moça que tem essa dor também e vai ajudar a esclarecer muitas outras pessoas que também sofrem com esse problema. Quem apresenta a reportagem é a Marina Araújo. Gente, imagina só passar essa pilha de roupas aqui numa tacada só. Vamos combinar que não é muito, né? Mas para Débora ficar assim, de pé, nesta posição, era um problema. Daí ela arrumou uma saída. Um banquinho alto para passar a roupa. Vocês acham que funcionou? Nada. O problema da Débora é dor no ciático. Eu não era mais a pessoa que eu costumava ser. Eu era uma outra pessoa, com dores. Tudo começou quando a Débora estava com 4 meses de gravidez, mas nem tinha assim uma barriga que pesasse. Eu tinha dores do calcanhar até a lombar, sempre na perna esquerda. Eu cheguei a andar corcunda.
De tanto que doía. Não era uma dor comum, igual tem dor de cabeça. Era uma dor diferente. Parecia que estava pegando fogo dentro da perna. Quando a dor vinha forte, no supermercado, na rua, só tinha uma saída. A única forma de passar era sentando. Não tinha nenhuma outra forma. Uma dor relâmpago, que era uma dor assim insuportável. Eu precisava sentar já. Não tinha como esperar. A Débora chegou a comprar um banquinho para usar no banho. Eu não aguentava de dor na perna. E quando eu ia lavar o cabelo, passar um creme, demorar um pouco mais, não tinha condições. Tinha que tomar banho sentada. E demorou para ela descobrir o que tinha. No começo foi diagnosticado como varizes internas, segundo uma médica vascular. Então, o máximo que eu podia fazer era passar uma pomada. Eu não podia tomar nenhum remédio. Foi o professor na faculdade que deu o palpite certo, quando a viu chorando. Ele me viu e falou, tá com dor no ciático? Eu falei, não, professor, isso é varizes. Ele falou, imagina, isso não é varizes, isso é ciático. E era mesmo, de acordo com outro médico. Daí, ela começou a fazer RPG e acupuntura, que ajudaram bastante. A acupuntura, eu entrava com a dor e ia embora sem a dor. Agora o bebê já tem 2 meses, ela já perdeu os 10 quilos da gravidez e a dor continua, só que mais leve. Ainda dói um pouco a perna, não com a mesma intensidade da gravidez, de forma alguma, mas ainda dói um pouco. E aí, quando dói, preciso sentar. Até os cachorros, coitados, foram prejudicados, porque eles determinavam o tempo do passeio. Agora é a minha perna que determina o tempo do passeio. A gente conheceu a Débora e agora a gente vai conhecer também a Mônica e a Patrícia. Elas são telespectadoras do programa que têm problema de dor no ciático. Vão participar aqui conosco, principalmente fazendo exercícios para aliviar essa dor. Aliás, é melhor fazer quando não tem dor, né, gente? Com certeza. Você já tem, você disse que tem 2 meses que está sem crise. Exato. E você há mais tempo. Um ano, mais ou menos. Doutor Marcelo estava dizendo que às vezes até um espirro pode deflagrar uma crise de dor no nervo ciático, Débora. É porque o espirro ele aumenta a pressão intraabdominal e gera um estresse na região que está inflamada, no disco, que é onde tem a hérnia. E isso pode gerar essa irradiação. A Mônica chegou a ficar até sem andar por causa da dor. É verdade. Eu era muito esportista e aí eu já sentia o nervo ciático, mas eu não sabia que era dor do nervo ciático. E aí eu comecei até um momento que eu tive que parar de correr. E aí, na verdade, foi toda uma inflamação e eu perdi a mobilidade. O exercício resolve o problema, antecipa a solução desse problema. Fazer exercício sempre é uma ótima forma de prevenção, até também para o nervo ciático, igual água, né, Mari? Serve para tudo. O exercício resolve tudo e a melhor forma é sem estar com crise, porque aí não adianta, né? Na fase aguda, se a gente fizer exercícios concêntricos, são exercícios de flexão de tronco, exercícios que exigem bastante, pode gerar um estresse na região e agudizar de novo o processo que já está quase saindo da fase aguda, da fase crítica. Então, na fase aguda, a gente tenta fazer exercícios mais suaves e mais isométricos, que seria contrair e manter a contração sem gerar movimento. A gente contrai a musculatura abdominal e segura. Contrai a musculatura de períneo, que seria segurar o xixi, e segura, mantém um tempinho. Para ir despertando essa musculatura, porque passando a fase aguda, a gente consegue fazer exercícios mais efetivos e mais fortes. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver de quem? Anaí. Por que a maioria das grávidas tem problemas com o nervo ciático? É verdade isso, doutora? A maioria das grávidas tem? Não, na verdade, o que tem que deixar claro é que isso não é verdade. Nem todas e a maior parte das grávidas, felizmente, não tem o problema. Nós temos uma grávida aí para falar. O que a gente tem que ilustrar é que a gravidez é um estado funcional, é fisiológico. E o corpo feminino se adapta a isso. Mas dá dor nas costas. Dá dor nas costas, mas não a dor do ciático. Entendi. A dor do ciático é um outro capítulo, é uma outra situação. Mas a dor nas costas das grávidas tem a ver com o excesso de peso? Vamos fazer uma demonstração aqui. Aqui a gente tem a coluna. Se a gente tem uma carga extra, tá pesado mesmo, esses 5 quilos de verdade, para não causar mais problema. E aí você... À medida que nós temos o excesso de peso, notem que existe uma alteração. Notem o que vai acontecer com o disco intervertebral, que está sendo representado aqui. Então, obviamente, que o excesso de peso, ele pode causar a pressão no disco intervertebral, ainda mais se ele tiver um processo inflamatório. Mas, logicamente, nós temos outras estruturas que ajudam a proteger o disco, que são as articulações da coluna, como a gente pode mostrar aqui. Então, não é só questão do peso ou do disco intervertebral. Existem outras estruturas que protegem e que vão evitar com que haja compressão direta do nervo intervertebral. Então, não é só uma questão da carga axial.
Mas também tem que ser avisado que movimentos com torção da coluna e flexão do tronco podem e realmente são deletérios para a coluna vertebral. A gente viu a Débora pegando o bebê no berço e ela fez essa flexão para retirar a criança. Esse é um movimento que pode causar dor. Sim, vai causar dor. Então, movimentos no supermercado, quando a pessoa vai pegar uma coisa no chão, vai carregar peso, ou no carro, quando ela vai torcer, vai pegar o filho. Então, todos esses movimentos têm que ser bem orientados e se fazer com muito cuidado. Sempre procurar flexionar o joelho e ter a noção da postura, evitar a torção e a flexão do tronco. Isso é fundamental. Uma outra coisa que ajuda é contrair o abdômen. Exatamente. Prender, segurar mesmo, contrair, levar o umbigo lá em direção às costas e flexionar o joelho para carregar um peso, porque o abdômen vai proteger sua coluna. Exatamente. Então, aquela noção de estar sempre contraindo, fazendo o que foi falado da isometria, ou seja, a contração sem o movimento vai auxiliar na sustentação da coluna. Vamos mostrar os movimentos daqui a pouquinho. A Patrícia teve crise, ela tem fibromialgia, é isso, né? Também. E você associou uma coisa a outra? Tem relação? Na verdade, no começo não associei uma coisa a outra. Eu acho que são coisas separadas, mas as dores eu acho que acabam... Quando você está no estágio crônico da dor, não dá para diferenciar muito de onde vem, né? A gente nem consegue saber exatamente se é o ciático, se é as costas, o que está doendo mais, né? Até porque a fibromialgia é um quadro um pouco mais amplo, que pega um pouco a musculatura geral do corpo. E o que ela fala é muito importante, porque a dor é absolutamente individual. A hérnia, ela não é dependente, o sintoma não é dependente do tamanho da hérnia. A minha dor é diferente da sua, que é diferente da dela. Então, a dor é individual. E, felizmente, as mulheres, elas têm um limiar de dor maior. Os homens, como nós, somos muito mais sensíveis e frágeis à dor. Então, as pessoas têm vários limiares de dor. Então, o médico tem que respeitar isso e não obrigatoriamente se prender a exames ou tamanho de hérnia, que é o que muitos pacientes chegam no consultório falando. Nossa, eu tenho uma hérnia de disco enorme. E não é bem isso. Às vezes a hérnia pode ficar lá quietinha, não vai incomodar ao longo da vida toda. Exatamente, esse é o ponto. O importante é tratar o paciente e respeitar o limiar de dor de cada um dos pacientes. Tem mais pergunta? Agora da Elisandra, de Porto Alegre. Por que no frio dói mais? Colocar bolsa de água quente ajuda? A gente tem uma bolsa de água quente aqui. Traz alívio mesmo? Essa é uma boa pergunta. O frio, ele pode causar mais dores. Obviamente que a dor que o frio desperta é uma dor maior das dores articulares, de artrose. Mas também no frio a nossa musculatura fica mais contraída. Então, a aplicação de bolsas de água quente, né, que podem ser aplicadas na região lombar ou, às vezes, na própria região glútea, elas podem auxiliar a pessoa a ter um relaxamento da musculatura ou a liberação de substâncias como endorfinas, serotoninas, que vão trazer um bem-estar para o paciente. Parece que não tem lugar na cama quando a dor aparece. Então a gente tem uma dica agora para dormir, para usar o travesseiro como um aliado nesse combate à dor, na hora da crise, né, Débora? É super importante... Laura, desculpa. É super importante a posição dormindo, porque quando a gente está dormindo, a musculatura relaxa e ela deixa de te proteger. Você estava dizendo, na hora da dor... Na hora que você está dormindo, a musculatura ela relaxa e deixa de te proteger. Mas não consegue dormir com dor, né? Então, por isso que a gente precisa posicionar da forma correta, para gerar menos estresse na região que está inflamada. Então, as posições indicadas seria de lado, apoiando bem a cervical, tá vendo? Que ela tem que ficar equilibrada, ela não pode ficar nem muito inclinada para cá, nem para baixo. E apoiar, colocar um travesseiro entre as pernas para deixar o quadril alinhado, para não gerar uma rotação aqui dessa região e gerar um estresse na lombar. Outra coisa que pode fazer realmente é deitar de barriga para cima e ela ficar com o travesseiro embaixo do joelho para gerar uma flexão de quadril e uma flexão de joelhos mesmo. Para gerar um relaxamento e sentir, se está sentindo que a sua lombar está bem apoiada, ela fica mais apoiada. E a cabeça também. O travesseiro não pode ser muito alto para não gerar uma flexão e nem muito baixo para gerar uma extensão. Ele tem que estar alinhado com o resto da coluna. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais exercícios, mas agora é hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos fazer contato com a Sandra Nemberg. Bom dia, Sandra. Como é que está começando essa semana? Bom, a gente já falou que água quente é um santo remédio, né? Bolsa de água quente dá aquela aliviada. Agora, dá para entrar na água quente também para aliviar essa dor no ciático. Vamos ver. Mostra pra gente, Marina Araújo. E a dor vai embora.
Agora é o que a Ana Paula quer. Ela teve uma crise de hérnia de disco, foi ao ortopedista, ele prescreveu remédios e indicou a hidroterapia. A hidroterapia é a única coisa que você consegue fazer na crise, porque você relaxa e consegue fazer exercício passivamente. Hidroterapia. Aqui tudo fica mais fácil. A gente fica com menos peso e aí a água quente ativa a circulação do sangue no corpo. Nossos músculos relaxam e fica mais fácil fazer exercícios. Ela faz uma sequência de exercícios leves. Quem está com dor não pode pegar pesado. Mas fora da água, nem isso ia dar para fazer. Eu vou solicitar que ela faça movimentos laterais, não para trás, laterais do quadril, sem mexer o ombro. Então não é isso aqui, ó. É isso daqui, só com o quadril. São movimentos sutis. Esse aqui é o leg press. A Ana Paula empurra a boia para o fundo da piscina para fortalecer os músculos. Uma pessoa que não está em crise pode até ter 3 espaguetes descendo. 1, 2, 3. Ela não. Ela não. O melhor vem no fim da aula. A hora de alongar as laterais do corpo e relaxar. Olha a cara da Ana Paula de satisfação. Muito relaxante. É um alívio instantâneo. Maravilhoso. Eu não resisti e pedi para fazer também. De fato, é uma delícia. Gente, a Mônica é a prova de que a hidroterapia funciona. Praticamente 2 meses que eu tô aqui e aí eu tive assim, uma melhora de 60% a quase 70%. Dentro da piscina, para a hérnia de disco, favorecem o restabelecimento da função, diminuição da dor e regredir uma afecção ortopédica. É tudo que o paciente quer aqui dentro. Esse daqui é um resistor, né? É um aparato que a gente utiliza aqui na água para dar resistência. Quanto maior, mais difícil é de deslocar. Isso daqui, mais difícil vai ser de fazer um movimento. Isso fortalece a musculatura da coxa e dos glúteos. Neste outro exercício, ela se apoia nos espaguetes e flutua com as pernas livres. O comando que eu vou pedir para ela é para puxar o joelho em direção à barriga, dobrando o joelho e tirando o pé da água. Então, abdominal? Isso, é um abdominal. O exercício com a bola também é para fortalecer o abdômen. Pode parecer fácil, mas não é, eu garanto. Tentei fazer e foi uma dureza conseguir baixar a bola e ficar na posição certa. Larga pra gente essa bola. Ela sobe. Essa água que foi espirrada aqui agora é a resistência que ela tá fazendo para poder se manter lá embaixo da água. Antes de sair, ela faz ainda um alongamento. São uns 50 minutos na piscina, mas os cuidados têm que ir além. Nada de adianta a gente fazer 1 hora de sessão de contração de abdômen e durante 23 horas do dia dela ela não contraiu o abdômen. Realmente é uma adaptação muscular, né? Então do corpo e a mente vai se adaptando também. É a mesma coisa como você andar, naturalmente você vai adaptando seu corpo a contrair. Marina aproveitou e a gente viu a Mônica fazendo tudo direitinho. Mônica, esses exercícios na piscina te ajudaram bastante. Muito. A relaxar. Muito. Foi fantástico, assim, realmente foi o momento de conscientização corporal, porque é realmente o momento que você tem a conscientização de que concentrar a força abdominal para você poder estabilizar essa dor. Porque... Mais pergunta do nosso auditório virtual, da Jaqueline. Qual é o exercício físico mais indicado para quem tem problema no ciático? Laura. Fortalecer aquele grupo muscular que eu falei, principalmente região de abdômen e tronco, né, coluna. Então, até agora, a gente vai fazer um exercício que é para iniciar, tá? Ele é um exercício que não gera um estresse muito grande na coluna e quem está em uma fase aguda, saindo de uma fase aguda, pode começar a fazer. E quem quer prevenir essa dor também pode fazer? Pode fazer. E aí tem outros exercícios que dá para fazer um pouco mais difíceis, com mais contração mesmo, tá? Esse é um exercício que dá para fazer para prevenção e para tratamento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pensar em abrir bem os ombros, ombro para trás e para baixo, vai encher o pulmão de ar, soltar o ar, contrai o abdômen, leva o umbigo lá para baixo e aperta a bolinha. Segura e solta. Puxa o ar, solta, abaixa as costelas, contrai o abdômen e aperta a bolinha. E volta. A gente fala para segurar uns 5 segundos e apertando soltar. A bolinha. Apertando, fazer umas 10 repetições.
Depois pode ir aumentando, fazer 3 séries de 10, para realmente ir estimulando mais essa musculatura, que isso vai estar trabalhando o diafragma, que é a musculatura aqui de encher o ar, encher o pulmão e soltar, que é a parte superior. O assoalho pélvico pode associar também, na hora de apertar a bolinha, segurar o xixi. E fazer a contração de abdômen, umbigo lá para baixo, em direção às costas mesmo. Agora, doutor Marcelo, a gente está falando de exercício para prevenir, para amenizar a dor. Como é que trata a dor no ciático, além de atividade física? Tem tratamento? É remédio? O que é? O tratamento é bem específico das dores tipo ciáticas. Ela vai exigir algumas alterações do paciente. Primeiro, um repouso, mas que tem que ser relativo. Não mandamos mais o paciente ficar parado sem fazer nada. Ele vai fazer um repouso de 1 ou 2 dias, mas ele tem que ser estimulado gradativamente a manter suas atividades, para que ele não fique 24 horas pensando naquela dor também. Vamos ajudar o tratamento com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, mas os remédios também têm os seus efeitos colaterais e eles têm que ser muito bem medicados e por um tempo determinado. Por isso que é importante utilizarmos outros arsenais, como a fisioterapia. Podemos utilizar a acupuntura como coadjuvante. Ninguém deve ficar tomando relaxante muscular por conta própria. De forma nenhuma, muito menos o relaxante muscular e menos ainda o anti-inflamatório, porque ele pode causar problemas gastrointestinais e até alterações renais. Então, o médico tem que coordenar o tratamento e orientar direitinho o paciente, não só em termos de medicação, mas em termos da reabilitação. A caminhada, doutor Marcelo, ela é recomendada? Como ela deve ser feita? Tem alguma dica? Existem alternativas aeróbicas à caminhada. Lógico que a caminhada feita em local plano. E a principal dica é dar os passos mais curtos, porque toda vez que esse paciente esticar a perna, ele vai sentir mais a dor. Então, existe